tua igreja. Use o teu servo, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia! Não é que eu falei pro Everton, vou ficar com um slide aí, eu esqueci o passador aí em algum lugar, cara. Esqueci na mesa aí. Pô, muito obrigado, cara. Show de bola. Obrigado, gente. Estamos numa série em Neemias, certo? Capítulo 5. Chegamos ao capítulo 5. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 inteiro. Nós vamos avançando. Eu acredito que vai dar umas 20 pregações ao todo nessa série, certo? Então, estamos avançando. Esse capítulo é dividido em 2, mas pensei depois que fica melhor fazer num só. Então, estamos aqui, vamos falar hoje sobre um assunto tranquilo, José. Dinheiro e graça. Aí o cara passa no corredor, vai, igreja falando de dinheiro. É o comum, é o padrão, né? Então, nós temos uma certa dificuldade quando nós falamos sobre dinheiro, certo? As pessoas não gostam que a gente fale sobre dinheiro. É difícil falar sobre dinheiro, mas Neemias está lidando aqui no capítulo 5 com um problema monetário, financeiro, certo? Então, o mundo é feito de tretas. Eu já disse que o mundo só é avançado como ele é hoje porque as tretas acontecem. Problemas acontecem, certo? Até que alguém inventou uma roda e ajudou que as coisas fluíssem mais rápido, alguém incomodou outras pessoas. Como Ford disse, Henry Ford falou, meu sonho é que um dia cada homem tenha um carro e não mais um cavalo. Os caras disseram, meu, tá doido, cavalo movimenta a economia, certo? E Ford estava certo, causou um problema para aqueles que criavam cavalos. Na verdade, um carro tem, né, uns 60 cavalos, né, de força, né? Assim como o Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, achou encrenca com quem usava vela para iluminar a casa. E aqui nós temos mais uma treta. O que nos une geralmente é um inimigo externo, certo? Vocês já olharam aqueles filmes de alienígena? Quando vem um alienígena, o que acontece? O mundo inteiro entra em batalha. Ele chama o cara do Missão Impossível, como é que é o nome dele? Tom Cruise. Tom Cruise, ele vai ser o líder do exército. Aí o presidente dos Estados Unidos é sempre um negão, né? É sempre um negão. E ele é o presidente do mundo inteiro agora. O mundo inteiro tá unido contra o ZT. E é uma loucura. Os cabeçudos vêm e nós estamos em guerra. Aquele filme do Will Smith, o Independence Day, tiro pra cima e tudo mais, é nós contra o ZT, nós estamos juntos, né? Quando vem um inimigo externo, nós estamos juntos. Agora, quando o problema é interno, rapaz, o que nós vimos até então em Neemias 4 são problemas externos, certo? Sambalat, Tobias, Gesem estão trazendo problemas de fora para dentro. Mas agora em Neemias 5 nós vamos ver um problema de dentro para fora. E o poder do problema de dentro para fora, ele é muito maior. O poder interno tem o potencial de dividir, enquanto o poder externo geralmente tem o potencial de juntar, as pessoas se juntam para combater um inimigo em comum. Quando se tem um inimigo interno, as pessoas se dividem. E o que acontece aqui em Neemias 5 é que há um problema interno acontecendo. E é com relação ao dinheiro. Então, o que nós vimos em Neemias até agora? Há uma grande obra, certo? Nós vimos no capítulo 4. Há um grande Deus, Neemias vai falar várias vezes, grande e temível é Deus. E agora, no Neemias 5, ele vai dizer, há um grande clamor. Há uma grande obra, um grande muro, um grande Deus e um grande clamor, um grande problema. Então, vamos ler junto Neemias capítulo 5, depois a gente vai acompanhando na tela ali. Então se levantou um grande clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 2. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos, as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar o rei o tributo sobre as nossas terras, as nossas vinhas. 5. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos, as nossas filhas, para serem escravos.
Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos, as nossas vinhas já são de outro. Versículo 6. Isso aqui é Neemias, eu amo Neemias. Fiquei muito irritado. Eu fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhe disse: vocês são florzinhas, não, vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles e disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos que comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Isso é lindo, né? Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor de Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e meus servos, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que vocês exigiram deles. E eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também eu sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e do trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. Toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo sua promessa. Também, desde o dia que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Versículo 15. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Versículo 17. Também hospedei 150 homens, pouca gente, dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. Versículo 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhinhas escolhidas. Também à minha custa eram preparados aves, e de 10 em 10 dias muito vinho, de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Versículo 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus meu, e de tudo que fiz por este povo. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Nós pedimos aqui, Senhor, que nós possamos compreender, entender, aplicar esse texto em nossas vidas. Há um precioso ensino aqui que Neemias quer nos passar. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, nos leve à compreensão daquilo que nós precisamos entender. Em nome de Jesus. Amém. Como diz John Piper, né? Leia todo o texto, né, Jev? É o único trecho inerrante do que tu vai falar. A única coisa que não contém erros do que a gente vai falar aqui. Então, o que nós vemos nesse capítulo é: idolatria ao dinheiro cegou o povo, mas a graça de Deus interviu. Por isso o título desse sermão, para quem está no YouTube, nos acompanhando na live, é Dinheiro e Graça. Depois vai estar no podcast, Dinheiro e Graça. Esses dois temas estão premiados aqui. A primeira parte envolvendo todo o problema do dinheiro, a segunda parte envolvendo toda a atitude da graça de Neemias. Então, há uma crise. Quando a panela acaba o amor, certo? Então, o que aconteceu aqui? Acabou a comida na panela, acabou o amor. O povo estava trabalhando, ainda estamos nos 52 dias de reconstrução, e aconteceu que se levantou um grande clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus. A treta começou com as mulheres. As mulheres estão insatisfeitas de como elas estão recebendo comida, porque os homens, naturalmente, os homens são desligados, certo, mulheres? Posso ouvir um amém? Amém? Os homens não percebem as coisas, né? Então, naturalmente, os homens não percebem. Os caras, eles estão levantando pedra, estão construindo muro, sabe? E eles não repararam que não tinha mais mingau em casa. As mulheres viram. E as mulheres começaram um grande clamor. Elas começaram uma grande reclamação. E elas começam a incomodar o ouvido dos homens. Neemias está botando vocês trabalhar direto aí e vocês não estão percebendo que nós estamos sem comida. E levanta-se essas três
acusações, não, 3 demandas que o povo tem aqui para com Neemias. Primeiro, o povo está reclamando porque não tem comida. Somos muitos nós e nossos filhos e as nossas filhas e precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivo. Como eu falei para vocês lá no primeiro sermão, o que estava acontecendo? Uma crise financeira muito grande. Havia uma crise financeira muito grande. O povo estava em miséria. E eles não tinham nem trigo para comer. Eles não conseguiam. A ideia aqui é que a comida deles não era assim, eles não queriam um X para se alimentar, um X bacon, para curtir uma noite. Eles queriam fazer um pão, que não tinha pão. E eles não iam conseguir continuar vivos se não tivesse pão. Então a primeira reclamação que acontece é os pobres dizendo: nós somos muitos e não temos nem o que comer. A segunda reclamação que eles fazem é que eles tiveram que utilizar a hipoteca ou colocar como garantia as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo e meia fome. Tinha um grupo que não tinha o que comer. Tinha um grupo que tinha bens e estava hipotecando esses bens para poder comer. E tinha um terceiro grupo, que é o grupo dos desesperados. É o grupo que não tem comida, mas está reclamando. Um que tem os bens, ainda tem um pouco para negociar. Mas tem um grupo que é os desesperados, que não tem nada. Eles pegaram dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras, nossas vinhas. Nós somos a mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. Não sei se você está entendendo o que ele está falando. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. É que nem se o Jô e a Gabi chegassem aqui com o Zeque e no final do culto o José botasse o Zeque no carro e levasse para casa. Em troca disso, ele vai dar um pouco de trigo. Da mesma família, o mesmo povo, um pegando o filho do outro como escravo. Eles não tinham mais nada, eles só conseguiam dar os filhos como garantia em troca de comida. É uma crise muito grande. E eles já tinham feito de tudo, vendido os campos, as vinhas, para tentar se manter, vendido os filhos. E o que nós aprendemos? Se você foi à faculdade, fez um ensino superior, ou se você foi a uma escola comum, ou se você assistiu o Globo 15 minutos por dia, provavelmente você percebeu que na nossa cultura existe uma guerra entre ricos e pobres, certo? Existe isso? Luta de classe, ricos e pobres. Os ricos são os malvados e os pobres são os bonzinhos. Se você foi à universidade, você aprendeu no marxismo cultural que existia essa guerra. Isso é por causa do quê? Socialismo, marxismo. A teoria marxista vai dizer, Karl Marx, disse que desde o início do mundo, desde os primórdios, existe uma batalha entre duas classes. O que tem o capital e o proletariado, a burguesia e o proletariado. Os pobres são os coitadinhos e os burgueses são os malvados. Para nós vencermos essa crise, nós temos que fazer os pobres se tornarem ricos. Eles precisam dominar o sistema econômico, as coisas precisam ser divididas entre os pobres, e é por isso que o governo nos cobra quase 50% de imposto, para que nós possamos dividir a renda entre todas as pessoas. Essa é a ideia marxista. Mas, nessa ideia marxista, não existe Deus. Você não vê na Globo William Bonner dizendo boa noite, que Deus abençoe você, até amanhã. Certo? William Bonner não faz isso. Porque na cultura, Deus não existe. Para o marxismo, Deus não existe. O que existe é o Estado é que regula todas as coisas. E nos imputa na mente que existe essa guerra ferrenha entre rico e pobre. E quem é rico é mal, quem é pobre é bom. Mas a Bíblia não divide as coisas assim. A Bíblia vai dividir as classes, se é que a gente pode dizer classes, em 4 categorias, certo? Em vez de rico e pobre, a Bíblia vai dividir dessa forma. E o que nós vamos ver aqui? O pobre piedoso. Alguém que teme a Deus e por algum infortúnio passa alguma dificuldade. O que está acontecendo aqui? Pessoas pobres que temem a Deus e que estão passando dificuldade financeira por causa da crise. Eu nasci nos anos 90. Eu já peguei o final, início do real, estabilização da moeda, mas eu imagino quem viveu antes, quando era cruzeiro real. Todo dia tu tinha que ir no mercado e todo dia mudava o preço, não era assim, seu Descer? Então tu recebia o salário que tu fazia, tu comprava para o mês inteiro, porque amanhã ia estar o dobro. E era uma loucura. Isso chama inflação. Isso aqui também estava acontecendo aqui. Então os caras penhoravam a casa para comprar trigo, mas na semana que vem já valia 2 casas, e eles não tinham mais como pagar. E nesse momento de crise econômica é onde surgem os pobres. As pessoas mais pobres, elas ficam
em dificuldade. E às vezes você pode ser um pobre piedoso, que teme a Deus, que honra a Deus com suas finanças, mas mesmo assim você vai passar dificuldade. Por causa da crise econômica, por causa de uma doença, por causa de algo que aconteceu com você, e você ficou debilitado financeiramente e ficou endividado. E é o que está acontecendo em Neemias 5. Homens e mulheres que temem a Deus estão endividados. E o que nós vemos é o pobre piedoso. Nós vemos também o rico piedoso. A Bíblia diz, nem todo rico é mau. Existem ricos que são piedosos. E o que é um rico piedoso? Se alguém é um rico piedoso, aqui já vai se encontrar, então. O rico piedoso é alguém que teme ao Senhor e administra muito bem o seu dinheiro. Algumas vezes é abençoado por Deus por sua generosidade. É o que nós vemos lá em Provérbios 3. O homem que honra o Senhor com seus bens, Deus faz com que ele se torne rico, o lagar dele se torne cheio, transborde de vinho, o celeiro dele enche-se de trigo. Então nós temos o pobre piedoso, alguém que teme a Deus, honra a Deus com suas finanças, mas passa por alguma dificuldade. O rico piedoso, alguém que teme a Deus, administra bem o seu dinheiro e ele consegue passar por muitas dificuldades e algumas vezes ele é abençoado por Deus por sua generosidade. No caso, Neemias, esse cara, que nós vamos ver no final do capítulo, ele diz como a generosidade dele, os bens dele estavam sendo usados para a glória de Deus. Então nós temos o pobre piedoso, o rico piedoso. Enquanto no marxismo nós temos pobre e rico, na Bíblia nós temos pobre piedoso e rico piedoso. Mas nós temos o pobre ímpio. Eu amo essa palavra, né, gente? A gente não usa mais ímpio. Essa pessoa é ímpia, né? Terra arrasada. Então, alguém que vive de maneira displicente e sofre por causa disso. O que é o pobre ímpio? É o cara que está na pobreza, mas fuma 10 maços de cigarro por dia, bebe 2 garrafas de vinho. É um cara que destrói a família dele. Ele investe o dinheiro dele todo em apostas na Blaze. Aposta no Inter. Como é que o cara aposta no Inter? Que aposta na derrota do Inter, não na vitória do Inter, certo? Então, o pobre ímpio é alguém que sofre das finanças porque ele é ímpio. Ele não sabe administrar. Ele vive de forma ímpia, gasta o dinheiro dele em besteira, em prostituição, e ele vive na pobreza. E esse cara é o cara que a Bíblia diz que nós temos que não deixar ele comer. Porque Paulo fala, né? Quem não trabalha, que não coma. Então, esse cara, se ele passa por dificuldades, nós não temos que nos compadecer. Sabe quando tá o tio Nico? Tunico sentado na frente do IMEC pedindo dinheiro? Eu não me compadeço desse cara mais. Porque o cara ganha dinheiro e ele compra cachaça. Eu passava por um cara na rua, na frente do IMEC, daí ele, dá um dinheirinho aí, pra que tu quer? Vou comprar um corote, né? Negativo. Eu vou comprar um sanduíche pra ti, então. Mas não vou te dar dinheiro. Imagina o cara tá na rua, vivendo na rua, ele quer um dinheiro pra quê? Vou comprar um corote. O que é corote? Corote é cachaça, mais baratinho, não é? Os jovenzinhos conhecem, né, Rafa? Então tu tem o pobre ímpio, o cara que vive na pobreza e administra o dinheiro dele de forma ímpia. Mas tu também tem o rico ímpio. Alguém que obtém o seu lucro de forma desonesta. Às vezes até não de forma desonesta, mas vive de forma desonesta. Vive como um ímpio. Jesus fala sobre isso, não é? Quando ele fala se um rico que tinha grandes celeiros, administrava muito bem seus bens, e disse, agora eu vou guardar e vou viver bem o resto da minha vida. Não é isso que Jesus fala? E aí, naquela noite, Deus pede a alma dele, louco essa noite pedindo a tua alma. Esse é um rico ímpio, porque o dinheiro dele é para satisfazer os seus prazeres. Eu quero dinheiro para me viajar para a Itália, para a França, fazer um cruzeiro, eu quero ser feliz com o meu dinheiro, satisfazer a minha vida nesse meu dinheiro. E o que está acontecendo aqui? O povo está vivendo de forma, os ricos estão vivendo de forma ímpia. Então os pobres estão sendo piedosos, estão sofrendo pela crise, e estão sofrendo na mão de ricos ímpios, que estão sendo impiedosos. E Neemias, ele vai ouvir isso aqui, ele vai ouvir isso aqui e vai ficar indignado, nós vamos ler. Mas percebe como nós ampliamos essa discussão entre rico e pobre, luta de classe, que nós vemos na TV, como isso aqui fica muito melhor. Sabe, os ricos não são malvados, e os pobres não são os bonzinhos. Às vezes os ricos são bonzinhos e os pobres são malvados. Às vezes os pobres são bonzinhos e os ricos são malvados. Pastor, mas se eu sou rico, como é que eu posso imitar Deus? Jesus era rico? Ele tinha uma casa na beira da praia? Não, isso aí é o Abílio Santana que fala, não é? Não é isso. Jesus foi para Cafarnaum, na beira da praia, imagina disso. Ele tinha uma casa na beira da praia. 2 Coríntios 9 vai dizer que Deus, sendo rico, se tornou pobre. Ou seja, Deus, exaltado em sua grandeza, no céu, ele tem todo o recurso ou não tem? Ele tem toda a riqueza ou não tem? Ele é rico ou não é? É, e é piedoso.
Mas Jesus também é pobre. Se fez pobre, nasceu pobre, viveu como um homem pobre. E foi piedoso ou impiedoso? Piedoso. Sendo rico ou sendo pobre, nós precisamos imitar Jesus. E precisamos fugir dessa batalha de classes que é apresentada. Então, qual é o problema aqui que Neemias vê? Qual é o grande clamor que Neemias vê? Pessoas ricas, irmãos ricos, estavam abusando dos pobres. E como Neemias vai lidar com o abuso deles? É isso que nós vamos ver aqui. Então, qual é a solução de Neemias? Primeiro, ele diz, fiquei muito irritado. Isso aqui, eu quase que me vi aqui. Fico muito irritado. Eu fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras. Há espaço para ira no meio da liderança, no meio de homens tementes a Deus. Há espaço e há momentos para ira. Mas, pastor, como assim? Jesus pegou um chicote e chicoteou os caras. Certo? Jesus pegou um chicote e foi chicotear os cambistas porque eles estavam avacalhando o templo. Foi uma ira impiedosa? Óbvio que não, foi uma ira piedosa. Deus é um Deus que se ira contra os ímpios. Deus está irado muitas vezes. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,36 diz, aquele que não crê já está sob sua ira. Então, Deus tem ira. E é uma ira piedosa. E Neemias aqui, ele se ira de forma piedosa, porque ele vê isso e fica indignado. Se você pegou o que está acontecendo aqui, você vai se indignar também. Então Neemias, ele ouve isso aqui e fica indignado. Meu, como pode? Sabe, eu imagino ele assim, mas como pode eles fazerem isso? Sabe, indignado com aquilo ali. E não é tipo, eu fiquei irado, eu fiquei muito irado, ele ficou indignado. Mas não tem como. O que está acontecendo com esses caras? Só que na posição de liderança, na posição de quem está à frente, o líder não pode só ficar irado. E Neemias, ele vê isso, ele fica irado, e o que ele faz? Depois de ficar irado, ele pensou bem a respeito. E o que ele faz? Ele repreende. Nós nos iramos facilmente com os pecados das pessoas, mas não direcionamos ela para o correto. Isso está errado. Ah, mas o irmão fez isso. Ok, ele fez isso, mas o que ele deve fazer de certo? Nós devemos repreender o erro e apontar o caminho. E Neemias, ele ficou indignado. Ele ficou irado. Esses caras são ladrões. Estão roubando seus irmãos. Ele podia dizer, vocês são os ladrões desgraçados. E vocês vão para o inferno. Se vocês têm que mudar a atitude de vocês. Só que o cara diz, tá, mas que atitude, Neemias? Como é que eu vou mudar? Então a posição do líder é o quê? Ficar indignado com o erro? Sim. Ensinar o caminho correto também. Não adianta nós só nos indignarmos com o erro, o pecado dos nossos irmãos, nós estamos corrigindo alguém. Nós precisamos também ensiná-los o caminho correto. Então o que Neemias fez? Pensou bem, ele bolou uma estratégia. Ele pensou, o que eu vou falar para esses caras? Ele pegou e repreendeu os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. Entenderam agora por que Neemias está indignado? Porque eles não estavam explorando um povo vizinho, eles estavam explorando o irmão deles. Como eu falei, como que se você pegasse as minhas filhas e levasse para casa, e agora elas vão lavar a louça na minha casa lá, porque o Alexandre está me devendo uma grana. Sabe? Como tu faz isso com... Como tu pega a filha dele de escrava, o filho dele de escravo? Como tu pega a casa onde ele vai morar para dar comida para ele? E é isso que Neemias está vendo. Esses caras estão cegos pelo dinheiro. Eles não percebem que o pecado deles está levando eles à ruína. E por isso eu coloquei aqui para nós, que é todo o texto, né? Por isso que eu coloquei aqui 6 ações de quem quer viver afundado no pecado. Substitua o dinheiro aqui por qualquer outro pecado e você vai perceber o que estava acontecendo aqui. Primeira dessas ações, esconda os seus pecados. Você quer viver afundado no seu pecado, esconda os seus pecados. Não nomeie eles. Versículo 7. Com o que Neemias faz? Neemias coloca o dedo na ferida. Vocês são exploradores. Ele nomeia. Vocês estão explorando, vocês são exploradores, vocês são abusadores. Se você quer ficar afundado no pecado, nunca identifique o seu pecado. Deixa ele oculto. Se você é um imoral, nunca se chame de imoral. Chame adultério de um casinho. Como no inglês, né? Affair, afeto. Chame mentira de uma história meia contada. Chame roubo de pegar e não devolver. Reter. Ou, essa piada aí podia ter vindo na minha mente, né? Pô, Espírito Santo, por que tu não me deu essa piada? Chame roubo de reter, certo? Chame roubo de reter. Chame roubo de pegar o celular para comprar uma cervejinha.
Dê um outro nome ao pecado. E você vai permanecer eternamente afundado em seu pecado. E Neemias sabe que para eles saírem dos pecados, ele precisa apontar o pecado. Vocês são exploradores. Segunda coisa, se você quer ficar afundado no pecado, seja irracional. Haja como um burro. Haja como um burro. Por quê? Olha o que Neemias vai dizer no versículo 7 e 8, continuando ali. Ele vai dizer assim: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos que comprá-lo outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. A ideia aqui de Neemias é o seguinte: duas verdades que Neemias está trazendo aqui à mente deles. Primeiro, a palavra resgatar. Resgatar vai fazer os judeus lembrarem do que Deus fez no Egito. Eles eram escravos e foram resgatados. Deus já havia tirado eles da escravidão uma vez. Eles não eram mais escravos. Só que tem um outro porém. Quando a Babilônia domina a Jerusalém, o Império Judaico, o Reino do Sul, muitos são vendidos como escravos. E o que acontece? Quando Neemias chega ali, ele vê essa situação, ele compra esses escravos de volta para libertar eles. Só que o que eles estavam fazendo? Eles estavam os escravos que foram comprados por Neemias, libertos por Neemias, eles estavam comprando de novo. Ou seja, eles compravam nas dívidas e vendiam de novo. Então, era um lucro sem fim. Os caras se vendiam como escravo, Neemias ia lá, comprava eles para libertar. Eles se libertavam, não tinham que comer, se vendiam como escravos. Os ricos faziam esse ciclo continuamente. Veja como é irracional isso. Você está pegando o seu irmão e abusando dele. Você está pegando alguém que foi liberto com o dinheiro dos seus compatriotas e você lucra em cima da desgraça alheia. Qualquer pecado, se você quer ficar afundado nesse pecado, nunca olhe ele de forma racional. Nunca pense nele como de fato ele é. As consequências dele. Quem ele vai prejudicar. O que ele está sendo feito. Se você agir assim, você permanece afundado no pecado. E Neemias sabe disso e por isso mostra para eles. Isso é irracional. A forma que vocês estão vivendo é irracional. Terceira coisa, ande sem temor a Deus. Isso aqui é o principal. Versículo 9, olha o que Neemias vai dizer para eles. Disse mais, já não estava ruim o suficiente, né? Vocês são os exploradores, vocês não percebem quão ridículo é que vocês estão fazendo, e eu estou indignado com vocês. E digo mais. Aí o cara diz, digo mais é porque o troço é sério. E digo mais. Não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus. Se você quer viver afundado em pecado, nunca tema a Deus. Nunca tema a Deus. O temor de Deus vai nos levar a andar de forma piedosa. Quando você teme a Deus, você se coloca diante de situações de pecado e você diz como José, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Estava lá a mulher de Potifar, balançando as peitolas, e ele assim, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Temor a Deus. Temor a Deus. Pensando assim, isso que eu vou fazer vai afetar a glória de Deus, vai afetar o nome de Deus. Preciso temer ao Senhor. O pecado é, por consequência, não temer a Deus, impiedade. Todo aquele que peca não anda em temor a Deus. Ele não pensa como Deus, como aquilo vai refletir no relacionamento dele com Deus. E para ficar afundado em pecado, você deve sempre fazer assim. Se estiver dentro do banho e tiver a vontade de fazer aquela coisa que a gente chama de descabelar os palhaços, a Helena estava gravando, ela parou, eu já percebi. Você pensa assim, mas como Deus é refletido nisso? Passa uma mulher na rua, você vai olhar como Deus se sentiria com isso, como a glória de Deus seria afetada nisso, como o meu relacionamento com Ele. Quando você vai reter o dinheiro, como Deus se sentiria se eu retesse o dinheiro dele, se eu roubasse meu irmão, se eu prejudicasse alguém. Se nós pensássemos toda vez assim, antes de falar, de fazer, de visar a glória de Deus, nós pecaríamos muito menos. Agostinho diz uma coisa chamada de coram Deo no latim, diante de Deus, ou na face de Deus. E é uma coisa muito marcante, porque Agar fala isso, né? Tu és o Deus que me vê. E é algo muito, muito bonito diante das nossas dificuldades, mas muito pesado diante dos nossos pecados. A face de Deus está sempre diante de nós. Nós nunca vamos ocultar de Deus o que nós estamos fazendo. Isso nos leva a um temor a Deus.
andar. Perceba quando Neemias diz, vocês não estavam andando no temor a Deus, ou seja, a vida de vocês, a caminhada de vocês, quando vocês compram seus irmãos, quando vocês usam dinheiro, vocês não percebem que Deus estava do lado de vocês. E vocês não viram isso. Quarta coisa, se você quer ficar afundado no pecado, ignore seu testemunho. Neemias fala no versículo 9, né? Para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios, ou seja, pense no seu testemunho. Se você não pensa no seu testemunho, você vai ficar tranquilo, você vai pecar com a consciência muito tranquila. Paulo diz, o nome de Deus é blasfemado entre as nações por causa de vocês. Romanos 2. Tem aquela famosa frase, eu não me envergonho do evangelho, mas me envergonho dos evangélicos. Hernandes comentando essa passagem, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, mas você é uma vergonha para o evangelho. Você causa vergonha no evangelho. A sua casa, a forma que é o seu casamento, as discussões na sua casa, a forma que você lida com o dinheiro, a forma que você lida com o sexo, a forma que você trata as pessoas, traz mais louvor ou menos louvor a Deus. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas dizem assim, eu gostaria de me parecer com esse cara, eu gostaria de experimentar o que ele experimenta, ou ele diz assim, jamais eu queria ser crente. Quantos de nós já evangelizamos alguém, falamos de Jesus para alguém, e ele diz assim, não, mas eu conheço um cara que é crente, põe a Bíblia debaixo do sovaco, vai na igreja, e a mulher dele tá sempre roxa. E não é maquiagem, vocês entenderam, né? Sabe? Se nós queremos ficar afundados no pecado, basta nós ignorarmos nosso testemunho. Você está falando de Jesus para alguém, de repente você mente, rouba. Vou contar uma história para vocês. Uma história triste. Eu tinha me converti ali por 2010, por aí, e eu estava trabalhando numa empresa de automação industrial e tal, e fui promovido para o setor de vendas. E aí deu um problema de um equipamento de um cliente, era um equipamento caro, e meu chefe falou assim, ó, nós vamos emitir um laudo como se tivesse ido para garantia, mas não foi. É só para nós dizer que não deu garantia, porque ele vai ter que pagar. E eu, na minha inocência, ingenuidade, né, eu fiz lá o laudo e mandei. Aí tinha um amigo meu que evangelizava, que ele era da oficina, meu colega, eu fui promovido para o administrativo, daí ele me mandou um e-mail. Está certo isso diante de Deus? O ímpio, né? Tá que nem Jonas dormindo no barco, os caras dizem, tu não vai clamar ao teu Deus, sabe? Está certo diante de Deus o que tu fez? Cara, na hora, assim, eu fiquei, pá. Imagina, eu falava de Jesus pro cara e tal. Aí o que aconteceu? O cara dessa empresa respondeu. Mas eu gostaria de ver o laudo técnico do fabricante. E meu chefe veio pra mim assim, pega um laudo da Schneider lá e faz, dizendo que é o laudo. Eu falei, negativo, cara. Não me envolve mais nisso aí. Não quero mais saber disso aí. Não me envolve nessas coisas aí. Pede para outra pessoa fazer. Eu não vou fazer mais. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou fazer somente o correto. Então, se nós ignorarmos nosso testemunho, é óbvio que nós vamos viver de forma malandramente. Óbvio que nós vamos mentir. Óbvio que nós vamos roubar. Óbvio. Quinta coisa, viva de forma obstinada. No versículo 10, o que acontece no versículo 10? Neemias vai falar também, eu e meus companheiros e os meus servos lhe demos dinheiro emprestado e trigo, mas por favor, vocês parem com a exploração. O que Neemias está pedindo deles? Arrependimento. Mudem de atitude. Até então vocês estavam explorando, agora parem. Se você quer ficar afundado em pecado, é simples. Viva de forma obstinada. Permaneça no seu erro. Muitos provérbios, permaneça o porco chafurdando na sua lama. Permaneça. Nunca mude. Quando alguém te confronta, você segue no seu pecado. E você vai ir se afundando nele. Sexta e última coisa. Permaneça no seu pecado. Primeiro, você vive de forma obstinada. Depois, você nunca vai mudar de fato. Uma coisa é nós dizermos assim, ok, vou mudar. Outra coisa é você mudar. Certo? Uma coisa é assim, não, entendi, agora vou fazer diferente. Outra coisa é você fazer diferente. O que Neemias exige deles no versículo 12 e também no 13, enfim, ele vai finalizar. Neemias vai dizer para eles, olha, aqui está o meu manto. Imagina que eu estou de um manto aqui, né? Tem aquele gordinho lá, o Agenor Duque. Certo? Gordinho já estou, né? Mas tudo bem. Ele pegou o manto, imagina isso aqui é demais, né, Jeff? Ele pegou o manto, assim, botou na terra e falou assim, ó, sacudiu. Assim Deus vai fazer com vocês, se vocês não cumprirem o que vocês disseram. Então, permaneça no pecado. E eles disseram que amém. Imagina o cara dizendo assim, né, Rafa? Ó, Deus vai te matar se tu continuar pecando. Amém.
Glória a Deus. Os caras se comprometeram de uma forma que disseram, Neemias fez um ato quase que profético aqui. Balançou a orla do manto dele e disse, Deus vai expulsar vocês daqui. E os caras dizem, amém. Eles estão comprometidos. Custe o que custar, seja o custo do arrependimento deles, eles vão fazer. Eles vão parar de explorar, eles vão parar de roubar os seus irmãos. E eles terminam como? Louvando o Senhor. Amando a Deus. Poderia botar um sétimo aqui, talvez, né? Nunca louve o nome do Senhor Jesus. Nunca glorifica a Deus. Não, esses caras, eles mudaram, eles abandonaram o pecado. E abandonar o pecado é voltar-se a Jesus. E eles estão louvando o nome de Jesus. Eles estão agradecendo, agora estão louvando juntos. Então, termina com um louvor esse trecho aqui. E tem um passo a passo aqui, nós vemos o que? Tristeza, nós vemos confissão. Obrigado, eu sei que eu estou pregando demais. Tristeza, confissão, convicção e mudança. Eles se entristecem, eles confessam o pecado, eles têm convicção do que eles estão fazendo errado, e eles mudam. Esse é o ciclo. Se você quer abandonar o pecado, se entristeça, confesse, se convence que você está errado e mude. Então, o problema qual era? Exploração e abuso dos seus irmãos. A solução qual é? Arrependimento e mudança de conduta. E o que nós vamos ver aqui no final é o testemunho da graça. Também desde o dia que eu fui nomeado, Neemias vai relatar aqui esse tempo que eu falei para vocês que ele pediu para o Artaxerxes quanto tempo ele ia ficar fora? Uns 12 anos. E eu quero continuar ganhando remunerado, até porque eu vou ter 150 caras na minha casa, comendo todo dia. Eu preciso de boi, eu preciso de ovelhas. Então Neemias ele vai falar um testemunho da graça aqui. O problema da primeira parte do capítulo 5 é dinheiro. Os caras estão apaixonados pelo dinheiro e por causa do dinheiro eles agem de forma irracional. A segunda parte do capítulo é um tapa na cara. É um homem que tem dinheiro, que tem autoridade, que tem poder, que pode abusar dos outros se ele quisesse, mas ele não faz. Por quê? Porque é graça. Ele age com graça para aqueles que estão passando por necessidade. Então, Neemias ele vai levantar aqui tudo que nós já lemos. Ele, desde o dia que ele foi governador, ele não abusou do dinheiro, assim como os outros faziam, e pelo contrário, ele não cobrava o salário do imposto do povo, ele usava só o salário que ele recebia como governador, e desse salário ele alimentava 150 caras todo dia, e não se eximiu da obra, ele trabalhou na obra, ele colocou a mão na massa, e o final ele termina com uma oração, daquelas várias orações que eu disse que tem, alguns dizem que são 10, outros dizem que são 13, ele termina com uma oração bem simples, pedindo para Deus lembrar dele. Lembra-te de mim, ó meu Deus, de tudo que eu fiz para esse povo. Uma oração simples. Então, o oposto do avarento é Neemias. O oposto do rico ímpio é o rico piedoso. Neemias é esse cara piedoso. Olha comigo, ele não cobra salário. Ele não cobrava o salário dele. No versículo 14, você ler aí, eu não cobrei o meu salário, ele vai dizer, nem eu nem meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Ou seja, nós comemos o pão, a coisa mais simples, o meu salário. Como governador, eu abri mão. E aí, se nós formos olhar para a história, fazendo um paralelo com a história do que nós estamos fazendo aqui em Nangar, desde o início, nós, como família, assim, eu e a Jaque, quando começamos a plantar essa igreja, abrimos mão de salário. Abrimos mão de um valor exorbitante, sabe? Para não sermos pesados lá no início da plantação. Nós, muitas vezes, tirávamos da nossa casa para fazer as coisas acontecer. Muitas vezes utilizava recursos nossos. Quando eu saí de uma empresa e fui para outra, eu ofertei quase 20% do que eu ganhei na rescisão. Quando eu saí da última empresa, que eu estava na escala, ofertei mais de 20% para a igreja. Tirando do nosso próprio sustento, não exigindo que fosse pagado um salário adequado para a função e vivendo com muito menos do que é o necessário. Às vezes a gente fala assim, estamos vivendo com o básico. Não, estamos vivendo com o básico do básico. De forma simples, humilde. Sendo que nós poderíamos pesar, exigir, como outras pessoas fazem, e como Neemias fala, como já fizeram. Ele não imita a conduta ímpia dos outros líderes. Sabe, os outros líderes abusavam, cobravam os impostos, e talvez você já tenha vivenciado debaixo da experiência de outros líderes, ou não. Talvez já tenham passado por péssimos administradores, ou não. Mas pessoas que, em nome de Jesus, em nome de Deus, falavam, se você não ofertar, Deus vai tirar o seu carro, vai te dar uma doença. Se você não ofertar, o devorador vai vir na tua casa e vai comer. Prazer, meu nome é devorador. Eu vou na sua casa comer as coisas que tem lá no balcão, as suas traquinas. Certo? Então, como outros pastores agem de forma ímpia. Não só de forma ímpia na conduta, mas de forma ímpia com a palavra.
Quantos pastores leem o texto bíblico e pregam o texto bíblico, sabe? Tem um tipo de pregação que é muito comum, que é leia o texto, esqueça o texto e fale de outro texto, certo? Muitas igrejas são assim, né, dona Brígida? Abre um texto e o Senhor diz, seja forte e corajoso, e não sei o que, daqui a pouco já está lá em Mateus, daqui a pouco está em Apocalipse, está falando nada com nada, e é só profetada, agindo de forma ímpia com o povo, e as pessoas estão lá. E glória a Deus, e aleluia, não sei o quê. Sabe, nós poderíamos agir assim também, pregando. Não precisaria estudar o texto, comprar comentário bíblico, sabe, se esmerar no que realmente quer dizer aquilo. Pensar em aplicações. Não, podia fazer de qualquer jeito. E eu digo para vocês, é muito mais fácil tirar dinheiro das pessoas de forma ímpia do que tirar de forma justa. Tirar, né? Fazer as pessoas ofertarem de forma justa. Porque de forma ímpia você ameaça, você impõe. E as pessoas fazem por medo. Mas de forma justa, você coloca a graça de Jesus. E você exige ou pede generosidade. Então, veja como Neemias se comporta, não imitando a conduta dos outros, no versículo 15. E Neemias ele fala uma coisa muito interessante no versículo 15. Os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominaram o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. O temor de Deus leva à conduta correta. Neemias estava vivendo de forma correta. Mas o temor de Deus leva também a expor o pecado. E por isso que Neemias confronta esses caras ali. Ele teme tanto a Deus que ele não pode deixar aquilo acontecer. Então, o temor de Deus leva a conduta correta como líder para andar de forma correta e para confrontar o pecado. Santidade traz liberdade. Você pode falar de qualquer pecado, você pode confrontar o cara que oferta R$1.000 na igreja, sem medo. Cara, você está em pecado, mano. O que você está fazendo é maldade. Porque você teme a Deus. E quando você teme a Deus, você não teme homens. Você teme a Deus. Como diz o Leonardo Ravenhill, um homem de joelhos um homem de joelhos diante de Deus está de pé ou em pé na frente de qualquer homem. Ele diz, trabalhamos de forma integral na obra, versículo 16. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprometer nenhuma terra, e todos os meus servos se juntaram ali para a obra. Imagina isso aqui. O que Neemias está falando é basicamente o seguinte. Eu sou o governo. Eu sou o prefeito de Marques Souza, disse. E daí, a terra em Marques Souza, vamos dizer assim, tem algumas terras desvalorizadas, certo? Mais baratas. E eu sei, porque eu sou o prefeito, quais são as empresas que elas vão vir para a cidade antes de todo mundo. E eu sei como a cidade vai crescer economicamente. Então eu vou lá no fulaninho e compro a terra dele por 30. Porque eu sei que daqui a 2 anos vai estar lá uma empresa e a terra dele vai valer 70. Mas ele não sabe, mas eu sei. O que Neemias está dizendo é isso. Eu tinha informações privilegiadas, que os muros seriam reconstruídos, que a cidade ficaria boa. Eu poderia ter abusado dessa terra aqui. Eu poderia ter comprado desses caras que estão mendigando a preço de banana e vender a preço de ouro. Eu tinha essa informação antes de todo mundo, porque eu tinha informação do governador de como as coisas iam acontecer. Mas ele não faz. E ele coloca a mão dele na obra. Ele trabalha de forma integral no que ele está fazendo. E aqui na igreja, vocês sabem, desde o início nós botamos a mão na massa. Em tudo. Eu quebrei a perna nessa igreja. Pintando. Sabe? Tipo, eu quebrei a perna, literalmente, nessa igreja pintando. Não só eu, mas eu lembro quando a Jaque sofreu o aborto, lá em 2021, a Jaque limpando a igreja, sangrando. No meio de um aborto. Colocando a mão na massa. E nós poderíamos sentar como líderes e dizer assim, não, alguém tem que fazer por nós. Poderíamos? Talvez sim, talvez não. Às vezes esse é o bônus da liderança, liderar. O trabalho da liderança é liderar e não fazer. Mas nós estamos fazendo. Assim como Neemias, ele não visa o lucro próprio. Ele vai dizer no versículo, como falei no 16, dizendo que ele estava ali como governador e não buscava abusar do povo. E eu lembro exatamente quando chegou... isso aqui é uma situação hipotética, tá? De uma igreja hipotética. Não é a nossa, não estou dizendo que é a nossa. É uma igreja que parece o nome de Angar, mas não é o nome de Angar. E tem um irmão que usa bigode, que trabalha, é autônomo, e trabalha no verão, o serviço dele vai muito bem, no inverno vai mal. Mas não é a nossa igreja, certo? É uma outra igreja. E essa pessoa, ele chega diante do pastor
Joí, ele acusa o pastor de roubo. Mas é de uma igreja hipotética, não é nossa, tá, José? É uma outra igreja. De outras pessoas. O pastor é Alexandro, certo? Dizendo que esse pastor dessa igreja está visando lucro próprio. Usando o nome de Jesus da igreja para roubar. Imagina isso, como pode, né? Que loucura, cara. Mas isso aconteceu só hipoteticamente, só naquela igreja hipotética que eu falei para vocês. Engar é o nome da igreja. A nossa é Angar, que ela é Engar. Então, pessoas maldosas, pessoas ingratas. Ontem eu compartilhei no Instagram 10 lições, né, que eu aprendi no pastorado. Sabe, vamos dizer que hipoteticamente esse irmão que tem bigode, trabalha como autônomo, vamos dizer que hipoteticamente ele não tinha dinheiro para nada, nem para comer, hipoteticamente. E ele aparece na casa do pastor, hipoteticamente, numa noite, e acha que a esposa dele está grávida, mas ele não tem, hipoteticamente, dinheiro para comprar um teste. Aí o pastor, hipoteticamente, tira dele e compra o teste para ele. E, hipoteticamente, isso nunca aconteceu. Só estou dizendo que é hipótese. Vamos dizer que, hipoteticamente, o pastor mobiliza a igreja para pagar 3 meses a casa dele, que estava atrasado. Vamos dizer que, hipoteticamente, a igreja paga rancho para esse cara. E vamos dizer que, hipoteticamente, ele vem ao gabinete do pastor e acusa ele de roubo. Tudo hipótese, certo? Não estou falando que aconteceu. É uma hipótese só, dona Brígida. Então, não visamos o lucro próprio. Ele era hospitaleiro. Versículo 17. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. Então, Neemias era um cara hospitaleiro, ele abria a casa dele. Ele fazia com o que ele podia. Imagina 150 caras dentro da tua casa, comendo um boi por dia nela. Um boi e ovelha e tomando muito vinho, porque Neemias era copeiro, ele devia saber qual era o vinho bom, né? É dizer, aquele vinho, é esse vinho que nós vamos trazer. Então, cara, pense no coração desse cara explodindo para fora. Ele podia dizer assim, não, vocês têm a casa de vocês, se ferrem. Eu tenho a minha casa, eu abro a minha casa. Vamos dizer que, hipoteticamente, existe um pastor da igreja Engar que abre sua casa para as pessoas. E vamos dizer que, hipoteticamente, nessa igreja hipotética, eu estou falando, tem um irmão que tem uma testa bem grande. E esse irmão que tem uma testa bem grande, ele, hipoteticamente, acusa o pastor de administrar muito mal o seu dinheiro. E, hipoteticamente, esse pastor dessa igreja, Engar, ele abre a planilha de compras dele, a planilha financeira, e mostra que não tem despesa. Ele se submete a mostrar que não tem despesa nenhuma. Ele se submete a abrir a finança dele e dizer, olha aqui, ó, não tem despesa nenhuma maior. Ah, mas tem muita despesa em mercado. Tem muita despesa. Vamos dizer que, hipoteticamente, esse pastor receba 20, 30 pessoas por semana na sua casa. Hipoteticamente. Quem que paga essa despesa? Vamos dizer que, hipoteticamente, esse pastor paga do próprio bolso. E vamos dizer que, hipoteticamente, esse irmão da testa grande fica sem resposta. Certo? E vamos dizer que, hipoteticamente, esse irmão da testa grande e um outro irmão bigodudo dizem assim, vocês deveriam comer massa com feijão todo dia. Estão gastando muito em mercado. Vocês deveriam comer massa e feijão. Parar de comer carne, parar de comer arroz, só massa e feijão. Mas isso é hipotético, tá? Ninguém nunca falou isso. Vocês estão entendendo, né? Ninguém nunca falou isso. É hipotético, né? A igreja é Engar, do pastor Alexandro. É uma outra igreja, não é a nossa. Certo? Que loucura! Como pode isso, cara? Eles não percebem que esse pastor hipotético está se doando sacrificialmente, como Neemias está fazendo? E qual é o motivo, para finalizar com vocês, que Neemias está fazendo isso? Eu acho linda essa oração final de Neemias. Aqui no final, Neemias ele mostra qual é o foco. Qual é o foco de Neemias? Porque Neemias ele abre mão do salário, ele trabalha, ele faz de tudo pelo povo. Por quê? Porque primeiro ele teme a Deus. Lembra-te de mim, meu Deus. Ele quer ver o nome de Deus glorificado. E ele tem amor pelo povo. E Neemias encerra assim, 2 amores. Amor por Deus e amor pelo povo. Perdão. E Neemias sabe que esse amor por Deus leva a amar o povo. E os ricos não têm amor pelo povo. E não têm amor por Deus. Eles querem o dinheiro. E esse cara está sofrendo, abrindo mão das coisas, para que a cidade seja reconstruída.
E existem pessoas no meio do povo que querem o mal dele. E ele termina dizendo isso. Como nós vamos administrar muito bem o nosso dinheiro? Como nós vamos servir? Qual é o critério de serviço do nosso dinheiro no reino de Deus? Vamos fugir da forma ímpia de lidar com o dinheiro. Como nós devemos lidar com o nosso dinheiro? Primeiro, temendo a Deus. Segundo, amando o povo. Se nós vivermos assim, nós seremos piedosos no nosso dinheiro. Temamos a Deus e amamos o povo. Aí, quando nós falamos de dinheiro, as pessoas ficam assim, mas é para o benefício próprio do pastor. Cara, também, não vou mentir, também. Mas, meus irmãos, há tantas promessas que Deus faz na Escritura. Quando nós administramos bem o nosso dinheiro, honramos o Senhor com as nossas primícias. Sabe? Muitos de nós têm honrado o Senhor com as suas primícias e não tem faltado. Imagina isso, tu tirar o teu dinheiro, 200, 300, 500, 600 reais por mês e não faltar. Se isso não é obra de Deus, é o quê? Então, por temor a Deus, eles priorizam a forma que eles investem o dinheiro. E por temor a Deus, eles cuidam do povo. E aqui eu quero terminar dizendo 3 aplicações para nós terminarmos aqui. Como nós vamos vencer problemas internos, então? Como nós venceremos problemas internos? Cuidando uns dos outros. O que Neemias mostra que para nós vencermos batalhas internas que podem destruir a obra, nós precisamos cuidar uns dos outros. Neemias mostra que diante da dificuldade ele não é egoísta com seus recursos. Ele olha as dificuldades financeiras dos seus irmãos e ele usa o seu próprio dinheiro, a sua própria finança, o seu próprio recurso. Ele tira da sua casa. No mundo das dificuldades, quando a crise se abate sobre a igreja, quem cuida do pobre? Quem cuida do irmão mais necessitado? Não é o Bolsa Família, não é o Estado. Quem cuida, quem tem o dever de cuidar do seu irmão mais necessitado é a igreja. É o povo de Deus. Quem cuida do povo de Deus é o povo de Deus. Quando a crise, quando a dificuldade aperta. É isso que nós aprendemos no capítulo 5. Quando tem um irmão necessitado, nós ajudamos. Nós cuidamos. E quem é responsável, então, por cuidar financeiramente do seu irmão? Nós estamos misturados, os nossos relacionamentos estão misturados. Espiritualmente nós estamos engajados, mas os nossos bolsos estão separados. E o que nós vemos na igreja primitiva? Relacionamentos profundos, espiritualidade misturada e dinheiro misturado. Cada um dava o seu bem, jogava os pés dos apóstolos e fazia com que todos, entre todos, ninguém tivesse necessidade. Todos passavam bem. Olha que loucura isso. Aí eu pergunto para você, quem cuida também do seu irmão quando ele estiver no pecado? Quem confronta o pecado dele? Quem vai falar para ele que ele está errado? E nós pensamos assim, confronto de pecado é uma coisa ruim. Não, confronto de pecado é uma coisa boa, é uma prova de amor, uma prova de cuidado. Então quem vai cuidar do seu irmão? Ou como Caim, que mata Abel, e Deus pergunta onde está o seu irmão? Ele diz, não é da minha conta. É assim que nós respondemos a Deus? Se Deus nos cobrasse, e o seu irmão, não é da minha conta. Muitas vezes estamos assim. Então nós precisamos aprofundar nossos relacionamentos. Como vencemos problemas internos? Cuidando uns dos outros. Segunda coisa. Nem toda dificuldade, não era para ser um ponto de interrogação, mas tudo bem, ficou. Nem toda dificuldade é inesperada? Não. Tem dificuldades que não são inesperadas. Tem dificuldades que são mal administração do dinheiro, mau uso do dinheiro, mau uso do tempo. E por causa disso, pessoas passam necessidades. E eu preciso ser bem direto quanto a isso. Pessoas que administram mal o seu tempo, o seu recurso, precisam ser repreendidas quanto a isso. Se elas passam dificuldades por causa disso, elas precisam ser repreendidas quanto a isso. Porque nem toda dificuldade é crise do governo. Nem toda dificuldade é porque eu não consegui, porque não sei o quê. Não. Tem dificuldades que nós precisamos vencer. Sabe, nós devemos cuidar uns dos outros de forma pontual. De forma pontual. E exigir mudança. Dessa igreja hipotética, desse irmão hipotético que trabalha como autônomo, né? Não precisa gravar, Helena. Nós lidamos com a dificuldade dele. E muitas pessoas diziam assim, esse cara é um vagabundo. Esse cara tem que trabalhar. Inclusive, esse irmão hipotético da testa bem grande. Falava assim, esse cara é um vagabundo. Por que a esposa dele não trabalha? Nós vamos ter que ajudar ele. Eu falei, cara, ele precisa mudar, ele sabe, já foi confrontado quanto a isso.
Mas, nesse momento, nós vamos fazer o quê? Vamos deixar os 2 filhos hipotéticos dele passando fome? Ou nós vamos agir e vamos cuidar deles? E depois a gente lida com o pecado dele. Sabe? Essa situação, às vezes, é uma situação inesperada, às vezes não é. Nós temos que ser pontuais, ajudar. Mas também, algumas vezes, essa frase eu demorei para bolar, então presta atenção, tá? Algumas vezes a solução do nosso problema é simplesmente procurarmos uma solução. Peraí, Helena, vou falar de novo, daí tu grava mais bonitinho. Escute isso. Algumas vezes a solução do nosso problema é simplesmente procurarmos uma solução. Olharmos ao redor e pensar, o que eu posso fazer agora para solucionar esse problema? Eu estou com um problema financeiro, eu preciso levantar um recurso, o que eu posso fazer? O Wendel Carvalho, eu falei para já que vendeu um e-book, acho que era R$19,90, 7 formas de fazer R$1.000 numa semana. Alguém comprou esse e-book? Por isso que vocês não têm R$1.000. Certo? Então, olha só o que ele botou. Uma das dicas, venda paçoquinha. Segunda dica, venda água numa sinaleira. Mas assim, eu falei, é tão bobo, mas funciona ou não funciona, dona Brígida? Eu estava quinta-feira nos dias lá, a dona Brígida, eu vou vender água aqui. Vou trazer um isopor, vou botar a vender água. Se você precisa levantar um recurso, não tem. Você precisa tirar de algum lugar, fazer alguma coisa, procurar uma segunda renda, um segundo emprego. Sabe, eu lembro do nosso irmão, o Geve, fazendo trufas ali. Né, Geve? Trufa, pudim, levantando da renda, bolo no pote. Às vezes a solução do nosso problema é procurarmos uma solução. Agirmos. Nós estamos estagnados, amedrontados, presos no nosso problema, na nossa situação, e às vezes precisamos somente buscar uma solução. Sentar racionalmente. O que eu posso fazer agora que vai solucionar esse problema? Quais são as atitudes que eu posso fazer para solucionar esse problema? Quais são as coisas que eu devo fazer? Agora a Helena pode parar de gravar. Eu lembro que eu conversando com esse irmão, testudo, e mostrando para ele assim, cara, olha aqui, a nossa entrada, a nossa renda, a nossa saída. Imagina isso como humilhante tu ter que abrir a tua assinância e mostrar assim, ó, aqui foi no mercado, aqui eu paguei internet, aqui eu paguei telefone. Olha aqui, cara, não tem onde entrar mais renda. A não ser que eu procure um segundo emprego. A não ser que eu tenha mais um emprego, porque o meu emprego da igreja me consome muito. Eu estava ontem, 11h30 da noite, sentado no meu sofá de casa, resolvendo coisas. Quem estava ontem, 11h30 da noite? Eu, fazendo isso. Então, o meu emprego já me consome muito. Para me achar um segundo emprego, eu falei, cara, eu acho um segundo emprego, mas eu vou abdicar de fazer coisas aqui na igreja. Porque na primeira vez eu quase matei minha família. E quase morri. Vocês lembram como eu estava em maio do ano passado, né? Cheguei na UPA com 19/12, se eu não me engano. De tão estressado que eu tava. Falei, cara, isso não vai acontecer mais. Aí, como o Neemias 5 ficou quieto, não tinha solução. Eu falei, sabe por que tu não tem solução? Porque tu é mau, tu é ímpio, tu vem me acusar, mas tu não quer o meu bem, tu quer o meu mal. A tua solução é qual? A Jaque trabalhar fora? Eu falei, a Jaque já trabalha fora, cara. A Jaque é responsável por 40% da nossa renda. Tem vezes que ela atende até as 11 da noite. Sai do atendimento, o Jacotê tá de fora já, para dar mamar para Elisa. Como nós vamos exigir mais? Mulher de pastor, cura de 2 crianças. Às vezes eu falei para ela, não sei como tu consegue. Ensina a Amanda, né? Fala. Sabe? Então, como? Você olha assim, não tem como, essa mulher deve ser 3. E a dona Dirce, né, limpa a casa sozinha. As roupas estão sempre lavadas, sempre passadas. Magicamente eu ponho no cesto, elas aparecem dentro do closet. Eu não sei quem é a fada das roupas lavadas, mas elas acontecem. É fada madrinha, exato. Aí esse cara olha nos meus olhos e diz, a Jaque tem que procurar um emprego fora. Mas como, cara? Como ela vai fazer isso? Ela já está atendendo 10 pacientes numa semana, no colégio, uma vez por semana, cuidando da casa, recebendo os filhos ranhentos de vocês na minha casa. Sabe? Nós já estávamos atrás de uma solução, falando com o pessoal da tesouraria. Mês que vem, sinceramente, a gente não sabe o que fazer. Esse mês a gente não sabe o que fazer, porque eu ainda não recebi. Eu recebi uma parte, em 2 partes, na verdade, e eu ainda não recebi todo o valor. O Rafinha, olha, mas eu também não recebi. Não, eu sei. Mas, assim, como nós vamos fazer mês que vem? Mês que vem a gente não sabe. Mas eu estou procurando um emprego. Por exemplo, eu não vou ficar parado.
Tô procurando algo. Eu brinquei quinta-feira, eu vim no IMEC e fui de fato no IMEC. Perguntei, vocês estão precisando de alguém? Então, qual é o horário? Domingo, das 8h30 ao meio-dia. Só nós pregar aqui do meio-dia às 4, que é o horário de intervalo. Sabe? Então, e eu falando com os meninos ali, as portas parecem que estão fechadas, parece que Deus não quer, porque eu nunca passei por isso de mandar um currículo e não passar numa entrevista. Sabe? Eu fui para uma entrevista e não passei. Por outras empresas que eu mandei para vaga, os caras nem ligaram. Eu fui pensando, cara, só pode que Deus intervindo nisso aqui, que nunca foi assim. Tem um currículo muito bom. Tem uma foto minha, bonita, né? Então, mas nem toda dificuldade é inesperada, meus irmãos. O Everton já mudou lá, né? Muito bom, cara. Muito bom. Tirou o ponto de interrogação. Nem toda dificuldade é inesperada. Às vezes passamos por dificuldades que são causas do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falta de administração de dinheiro, recurso e tempo. E nem por isso nós vamos exigir que os nossos irmãos nos supram. Pontualmente, ok. Mas nós precisamos fazer algo. Terceira e última coisa. Para finalizarmos. Você já sabe. Jesus é um Neemias maior e melhor. Certo? Neemias abriu mão de muitos privilégios por causa dos seus irmãos. Jesus fez o mesmo. Jesus, Filipenses 2, sendo Deus, não chamou para si o título de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou-se pobre. Ele abriu mão de todos os recursos que ele tinha. E ele veio na terra como um homem pobre, viveu uma vida de um homem pobre. Viveu como quem não tinha nada, passou fome, necessidade, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Viveu uma vida íntegra, foi crucificado, assassinado brutalmente por homens que queriam o seu mal. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e subiu ao céu e se tornou novamente um Deus exaltado, rico, poderoso. E nos chama, e a primeira coisa que nós damos a ele não é o nosso tempo, não é o nosso dinheiro, não são os nossos recursos. A primeira coisa que nós damos a ele são os nossos pecados. Ele toma de nós os nossos pecados. A primeira transação monetária que Deus faz conosco é levar os nossos pecados e nos dar toda a sua graça. Jesus é um Neemias maior e melhor porque ele se entrega brutalmente. Neemias não é morto pelos seus irmãos, Jesus é. Jesus se entrega pelos seus irmãos. E este é o nosso Deus que se entrega por nós, que mexe com os nossos pecados, que lida com as nossas dificuldades. E eu pergunto, você está disposto a fazer o que por Jesus hoje? Por esse Deus que sendo rico se tornou pobre. Os seus recursos, você acha que são muitos? É o seu dinheiro, é o seu tempo, é a sua força. Vamos orar? Senhor, muito obrigado aqui por esta manhã com os meus irmãos. Pedimos a tua graça, o teu cuidado sobre a nossa vida. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Nós somos confrontados aqui em vários aspectos, como lidamos com o dinheiro, como lidamos com o pecado. Nós sabemos, Senhor, que nós precisamos da tua intervenção, da tua mudança. Nós vamos cantar agora a ti, Senhor. Nós vamos ceiar juntos. Nós vamos cantar que tu é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, Senhor. Nós pedimos, seja conosco nesse dia. Obrigado por esta igreja que se reúne aqui, debaixo da tua palavra, Senhor. Não debaixo de javões, de argões, de profetadas, mas debaixo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno, imortal, e o ser